Bom dia para todo mundo, ótimo final de fim de semana para vocês, dia chuvoso, infelizmente, e eu quero traduzir para vocês um resumo com algumas das principais informações a respeito da guerra na Ucrânia desse último fim de semana. E reparem que agora é oficial, tá? A Rússia confirmou a morte do líder do grupo Wagner. O comitê investigativo da Rússia finalizou aí as investigações e concluiu que realmente o Evgeny Prigozhin, o carecão tio Chico russo, dono do grupo de mercenários mais famoso da Rússia, o grupo Wagner, realmente estava no avião que ele foi listado para estar, né? Ficou a dúvida ali de será que ele realmente estava, será que ele, como já sabia, né, que o Putin estava caçando, não deu uma pedalada, não deu um toma lá da cá, não colocou a lista em um avião e foi em outro. Parece que ambos os lados, até a Ucrânia, está aceitando que realmente o Evgeny Prigozhin se foi, realmente ele estava nesse avião que foi sabotado, tá? Já foi provado que foi sabotado, foi encontrado, aliás, a caixa preta desse avião. Não foram divulgadas ainda, né, mais informações a respeito da caixa preta, áudio. Talvez, né, nos próximos dias seja realmente divulgado, já que se realmente o Prigozhin estava no avião, é de interesse absoluto do Vladimir Putin de provar, né, de dar uma prova concreta para que não hajam essas teorias, né, de que será que ele estava, será que ele não estava, será que é um golpe. Para o Vladimir Putin é de interesse absoluto que ele prove, que ele dê uma prova concreta, coisa que ele nunca faz, né? Coisa que as informações que vêm da Rússia jamais tem, não há nada concreto, né? Eles falam, aconteceu tal coisa, já muda para a próxima, não mostra foto, vídeo, imagem, nada. Se não são cidadãos, né, que agora estão cada vez mais filmando com seus celulares, a gente realmente não veria nada de prova de nada do que vem da Rússia. Fato é que o comitê investigativo da Rússia, não sei se muda muito, mas confirmou que realmente o Evgeny Prigozhin estava no avião. Deixa eu só pedir para você, antes de continuar, por favor, me ajudar a mandar esse conteúdo para um número maior de pessoas, deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo nesse canal, caso você ainda não seja inscrito. E ainda falando em acidentes de avião, 2 aviões de guerra se chocaram na Ucrânia, tá? E infelizmente 3 pilotos morreram. A Ucrânia lançou uma investigação para descobrir a causa, por que esses 2 aviões se chocaram, 2 aviões de guerra, 2 jatos se chocaram. Agora não falou warplane, né? Não disse se foi um jato, se foram os MiG-29, enfim, doados pela Polônia. Eu acho que os F-16 ainda não chegaram, né, da Holanda. Falando em F-16, que bom que eu lembrei agora no comecinho do vídeo, porque essa informação eu não contei para vocês. Quando eu estava vindo para cá, para o Brasil, no aeroporto lá em Varsóvia, 4 horas da manhã, 4h30, haviam 12 militares ucranianos, com os bonés, as mochilas, com aquela bandeira oficial, e que tem até a preta e vermelha. E eles estavam conversando em inglês, 12 soldados, eles estavam indo para Amsterdã, tá? E eu fiquei pensando e ganhei a cena. Um dia antes, eu tinha traduzido pra gente que a Noruega e a Holanda anunciaram o envio dos F-16. Lembram disso? Eles iriam enviar alguns F-16, uns caças mais modernos, muito mais modernos, né, do que os MiG-29. Eles iriam enviar para os ucranianos, mas os ucranianos, por sua vez, não têm treinamento para usar os F-16. Era necessário um treinamento. E aí, por isso, esses soldados, apenas 12, tá? E eu contei ali, literalmente eu contei, pessoal. 12 soldados ucranianos que iam, então, para Amsterdã fazer o treinamento. E isso não foi divulgado na mídia. Eu esqueci de falar, e eu falei num vídeo ontem, mas bem no finalzinho. Eu sei que nem todo mundo fica até o final do vídeo, então eu falei, vou falar num vídeo no começo, quando eu lembrar, porque é informação importante, tá? Então, alguns pilotos ucranianos já estão indo receber os treinamentos. Isso diz muito, tá? Porque não foi revelado a data, não foi revelado quando esses F-16 de fato vão chegar à Ucrânia, mas os pilotos já estão indo treinar lá na Holanda, também na Noruega, e também não foi divulgado.
que os pilotos já estavam indo treinar, tá? Então, informação interessante que eu acabei esquecendo. Eu queria gravar lá do aeroporto já mesmo, mas eu tenho medo de voar, eu, enfim, não gosto de voar, fico meio um pouco apavorado, não tem porquê, né, não admitir, fico com medo de voar, então não tive coragem de também sair da fila, incomodar os soldados, nem nada, e aí com a cabeça na lua, nervoso, né, por conta do voo, também não gravei de lá, que eu já queria gravar de lá e passar para vocês a informação, mas tá aí também mais uma informação interessante, alguns soldados, alguns pilotos ucranianos já estão indo para Noruega, para a Holanda, para fazer treinamento para usar os F-16. Muito boa notícia para os ucranianos. Continuando então, está tendo essa investigação na Ucrânia para descobrir a causa desse clash, né, entre dois jatos, dois aviões de guerra que mataram 3 pilotos ucranianos. Olhem que coisa aqui, ó. O Ministério da Defesa da Rússia diz que derrubou mais 2 drones durante a madrugada que iam para Kursk e Bryansk, região, fronteira ali da Ucrânia. Bryansk e Kursk, ou seja, mais ataques contra a região russa, contra a região controlada pelos russos, tá? Durante a madrugada. A Rússia, ainda falando dos ataques na madrugada também, dessa última madrugada, de 26 para 27, desse último fim de semana, a Rússia lançou ataques em massa contra a capital da Ucrânia, contra Kiev, tá? Mais uma vez. E várias outras partes também, ó. Ataques em massa durante a madrugada contra Kiev e outras várias partes da Ucrânia, tá? Foi divulgado pelos militares ucranianos. O sistema de defesa antiaéreo funcionou, pelo menos conseguiu proteger a capital do país, tá? Segundo informações dos ucranianos, o sistema de defesa antiaéreo pelo menos protegeu Kiev, que é a capital do país. Não deu para segurar tudo. Global reaction, a reação global a respeito da morte do Prigozhin. Falando em reação global, tá um sentimento misto, tá? Um sentimento misto mesmo. Acho que não só na Rússia, mas em todo mundo. No mundo inteiro mesmo, em relação à morte do Prigozhin. Metade do mundo ali comemorando, né? Um vaso ruim a menos aí para incomodar, mas metade tá meio que, ele era uma pedra. Ele meio que era uma pedra no sapato do pudinzão de vodka, né? Do Vladimir Putin. Então, esse sentimento está não só no mundo, como também dentro da Rússia, tá? E aqui, ó, US President Joe Biden has said he was not surprised. O presidente dos Estados Unidos, o velhinho Biden, disse que não está surpreso em relação à morte do Eugene Prigozhin, em relação à queda aí do seu avião. Aliás, ninguém está, né? Ninguém está surpreso, falando de ninguém, nem o próprio Prigozhin. Momentos antes dele ver ali que a coisa tinha ido pro saco, estava surpreso, já que ele havia gravado um vídeo poucos dias antes, todo marrento, estilo Prigozhin, tá? Dizendo que sabia que eles iriam morrer, meio que já prevendo, sabiam que eles iriam pro inferno, prevendo que eles não foram pessoas boas, e quando ele fala eles, ele diz ele e os mercenários do grupo Wagner. Mas ele disse assim, ó, é verdade, vamos todos para o inferno, mas no inferno seremos os melhores. Até tentei interpretar com o pessoal no vídeo em questão, o dia que eu trouxe essa informação, o que ele quis dizer, né? Vamos para o inferno, mas no inferno seremos os melhores. Ele quis dizer que ele é uma praga, que ele é muito ruim, que ele é alguém muito ruim, e lá ele é tão ruim que ele será bom, né? No inferno, já que a métrica para estar lá é ser uma pessoa ruim, lá ele seria uma pessoa boa, ou melhor, né? Realmente é o jeitão do Prigozhin, né? Enfim, literalmente indo pro brejo, a vaca indo pro brejo, e ele ali na sua marra. E dentro da Rússia, esse misto de sentimento também, porque ele era um forte nome, né? Já falei sobre isso aqui, para destronar o Vladimir Putin. Realmente ele era um principal nome, um dos principais nomes, né? Para tirar o Putin da cadeira, se é que isso é possível. A contar por toda a influência do Putin, a contar que todo mundo que é contra o Putin desaparece. Desaparece, morre, cai de avião, avião explode, cai de escada, cai de janela de hospital. Olhem o tamanho da influência do Vladimir Putin dentro de hospitais, opositores políticos, oligarcas,
que se voltem contra o Vladimir Putin caem de janelas de hospitais, ou seja, são assassinados dentro de hospitais. Isso mostra tamanha é a influência do Vladimir Putin na Rússia. O bicho controla realmente tudo. E uma informação interessante, desde o início da invasão da Rússia na Ucrânia, mais de 40 oligarcas, esses bilionários, trilionários russos aí que levam o país, que comandam o país, ou comandavam, né? Porque se foram junto com o Vladimir Putin, morreram. Contando com o Prigozhin, que era um deles, além de líder maluco, desmiolado, ele era um desses oligarcas, né, trilionários, que carregava a Rússia junto com o Putin e junto com muita corrupção também, né, muita sujeira. A Rússia, se não for o país mais corrupto do mundo, tá ali perto, juntamente com o nosso Brasilzão, infelizmente, né? Mas na Rússia a coisa é demais. Mais de 40, então, oligarcas que se opuseram contra o Vladimir Putin ou que eram de alguma forma uma ameaça ou contra a guerra, morreram. Mais de 40. Absurdo, né? Quando eu falo que eles não fazem um esforço para mentir, para tentar parecer coincidência. Não, coincidência, nada. O Putinzão de cachaça não tá nem aí. Prigozhin caiu abertamente, ele, meus condolências, meus pêsames. Ele conhecia ele desde 90 e pouco, era uma boa pessoa. Ele não falou que era uma boa pessoa, não. Ele falou que era um líder muito talentoso, mas que tinha um futuro muito complexo, que aliás até agora eu não consegui decifrar. Imagina chegar para, pô, gosto de você, tá, mas pô, olha, tu tem um futuro complexo. O que é isso? O Putinzão é o que agora? É guru? Ele é Deus, que ele vê o futuro complexo? Para mim, futuro complexo vai ter alguém que é burro, alguém que é preguiçoso, alguém né, que vai ter muita complexidade na vida. Mas não cabe como elogio falar vai ter um futuro complexo como elogio, não. Se eu ver um cara que é teimoso, que é tapado, que segue caminho, vai ter um futuro complexo. Alguém que ele quis elogiar, enfim, ele elogiou, é o tal do morde e assopra, né? Só faltou chorar, né? Até brinquei, pô, Hollywood tá perdendo, né? Pudinzão de vodka, um ótimo ator. E ficou esse sentimento aí misto, tá? Na Rússia, que eles falam a respeito das pessoas, porque tinham 9, além do Prigozhin, mais 9 pessoas, né? Não tinha só o Prigozhin. Eu não sei se eles vão ter aqui, leia aqui a respeito de quem mais estava no... vai ser vídeo. Eu tinha visto um que tinha as fotos das pessoas. Tinham 2 jovens, uma aeromoça, jovem de tudo, um piloto também, o copiloto jovem, e tinha alguns líderes do Wagner. Como era um jato, né, não tem muita gente trabalhando, né, só tinha uma aeromoça, era um jato particular, pequeno porte, né, e tinha o copiloto e o piloto, e alguns líderes, e também lá na Rússia ninguém tá falando deles. Tipo, morreu o Prigozhin. Quando morre algum famoso, né, em um avião que tinha algumas pessoas, só fala do famoso. Tá assim lá na Rússia, tá? Tá esse sentimento aí. Só que a divisão no país ficou ainda pior. Só que agora eu não acho que o Wagner vai ter um papel tão importante. Ainda vai ter um papel importante. O Wagner ainda continua na África, que eu vi a Rússia falando que o Wagner continua lá fazendo missão para o país. Ou seja, é um grupo que é proibido, porque é um grupo militar privado na Rússia, mas que o próprio país, o próprio governo, que deveria falar, é proibido. A lei, manter a lei, fala, não. O próprio governo apoia. Vamos ver agora sem o Prigozhin, né? Como que o governo vai continuar aí controlando o Wagner. Talvez agora, finalmente, o Shoigu consiga, né, fazer o Wagner assinar o contrato. Talvez vai acender outro líder aí no Wagner, que aceite, beleza, vamos assinar contrato ali e ser subordinado a eles e continuar existindo, né? Melhor do que não aceitar, enfim, e não existir mais, né, o Wagner, porque agora sem o Prigozhin, mas é muito difícil. O Prigozhin era icônico demais, eu sempre falei dele, ele até na hora de morrer, o bicho, né, todo marrento, todo, você é o melhor no inferno, o bicho era complicado. Então, as investigações concluíram que realmente ele estava no avião. Só que são investigações que vêm da Rússia, né? E uma coisa que eu falo pra vocês é que só teremos essa. Não teremos outra. É o que teremos para hoje. A informação que vem da Rússia a respeito da investigação do Prigozhin, né? Nenhum outro país, ninguém vai poder entrar na Rússia e analisar DNA. A gente nunca vai
Mas parece que ambos os lados aceitaram. Até o Zelensky já gravou o vídeo falando, não tenho nada a ver, isso é treta deles. E o que eu até falei para vocês, para o Zelensky, para os ucranianos, era ruim o Prigozhin, mas também era bom, tá? Porque era uma confusão interna, era uma distração a mais, era um problemão a mais. Lembram que eles marcharam há 2 meses atrás até Moscou? Quase que viraram o país de cabeça para baixo, lembram disso? 2 meses atrás apenas. Então, é um misto de sentimento pro mundo inteiro, de ruim e de bom. Metade que caramba, morreu aquela praga. E depois, puta, mas e agora? Pô, ele quase pôs a mão na cara do Putin, ele quase... E agora? Quem vai fazer isso na Rússia? Quem? Então é algo estranho, é uma guerra estranha. Enfim, essas foram algumas das principais informações que eu queria conversar com vocês. 9 horas da manhã agora, vou ficando por aqui para não me alongar demais. Mais tarde volto com mais um resumão aí de meio de dia e no final do dia trago um resumo final do que de mais importante aconteceu na guerra da Ucrânia, tá bom? Obrigado quem ficou até o final. Não se esqueçam de confirmar o like e a inscrição no canal. Tamo junto, valeu!